Vamos iniciar a palestra de hoje, cujo tema é ressurreição e reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse subtítulo, na verdade, é um subtítulo, ele nos é trazido no capítulo 4. O capítulo 4 é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o subtítulo Ressurreição e Reencarnação, é dos itens 1 a 17. Já desde o título do capítulo, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós observamos, isso aqui é um versículo de Jesus, a profundidade que tem essa frase. Ver o reino de Deus nascer de novo. O que significa exatamente isso, né? Serão as nossas reflexões. Mas eu posso adiantar-lhes. Ver o reino significa sentir o próprio Criador no coração. A partir do momento em que eu sou capaz de aderir às suas leis, de aderir às recomendações do seu Filho Jesus, de aderir a seu Evangelho de luz e de amor. E nascer de novo. Essa será a reflexão. A gente vai, ao longo da palestra, vendo o que significa isso. Faremos uma abertura, cujo texto será da obra Justiça Divina, do nosso veleiro de luz, Emmanuel, e nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título do texto é Na Luz da Reencarnação, que representa o capítulo 23 da obra. E nos diz assim: trazes as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corrida à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, o cérebro idiota, estúpido, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanear os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Vamos orar. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, todos juntos, unidos numa vibração virtuosa de amor, de compreensão, de paz, para que sejamos capazes de desenvolver o tema que será abordado nesta noite linda que tu nos ofereces. Por isso, te rogamos que as tuas bênçãos nos envolvam e nos unam, para que estejamos conectados uns com os outros, a fim de absolvermos dúvidas, questionamentos
e automaticamente respondê-los, para que todos saiam daqui com a clareza. O processo em que foi construída essas duas expressões, reencarnação e ressurreição. Assim, mestre, rogamos que tenhamos a palavra correta, doce, leve, que o ensinamento seja leve, mas ao mesmo tempo seja permanente em nossas mentes, para que através dele sejamos sempre capazes de caminhar em direção ao processo evolutivo a que somos todos destinados, com as tuas bênçãos e com o teu amor. Assim, Mestre Jesus, te rogamos autorização para iniciarmos a palestra desta noite, rogando. Abençoa-nos, Mestre. Que assim seja. Então, essa será a nossa abordagem de hoje, nosso tema de hoje: ressurreição e reencarnação. Ela faz parte dos princípios da doutrina espírita. Mas o que significa os princípios? Muitos chamam de dogmas. Por que dogma, meus irmãos? É uma palavra polissêmica. E ela já tem um significado pré-estabelecido, por isso chamamos de polissêmica simétrica. O que significa que quando falamos que é dogma, e representa um dogma da doutrina, automaticamente as pessoas pensam logo que isso não é questionável, quando é exatamente o contrário. Nós entramos na doutrina espírita aprendendo os seus princípios. Passamos a vida inteira questionando-os e reaprendendo, todos os dias, reaprendendo. Então, para nós, dogma significa princípio. Repetindo, pela expressão, pela palavra dogma, significar uma palavra polissêmica, tem muitos sentidos. Mas costumamos dizer que a doutrina espírita tem os seus princípios. Pouquíssimos usam a expressão dogma. Os princípios foram revelados pelos espíritos, firmados na codificação de Kardec. Resultam estes princípios na observação e constatação dos fatos, que deram a conhecer a existência do mundo espiritual e suas leis, as quais regem a relação com o mundo material. Então, essa relação entre o mundo imaterial, ou espiritual, e o mundo material, foram criados princípios para essa relação. Ao assimilar o conteúdo decorrente da crença nesses fundamentos, o espírito melhora-se social, intelectual e moralmente, renovando sentimentos e ações. É fundamental para todos nós a elevação intelecto-moral. Quando falamos que a elevação intelectual vem sempre na frente, significa que eu não vou conseguir fazer, realizar algo que eu desconheço ou que eu não aceito. Para isso, nós necessitamos sempre da elevação intelectual, a fim de que despertemos nossas consciências e, por via de consequências, a elevação moral. Aqui nós temos todos os princípios da doutrina, que são a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, ou a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós iremos abordar apenas a reencarnação e vamos confrontá-la conforme está na Bíblia. Até porque ninguém vai encontrar, na Bíblia está ressurreição. E nenhum de nós vai encontrar a palavra reencarnação na Bíblia. Reencarnação é um neologismo que data de 1855, lançado em 1857.
Nesse momento significava um neologismo. Era uma palavra nova que não existia. Assim como mediunidade, espiritismo. Todas essas são palavras novas. Não existiam. Foram criadas pelo próprio codificador. Mas o que nós temos na Bíblia que representa, que exemplifica a reencarnação sem falar essa palavra? Repetindo, vocês não irão encontrá-la na Bíblia. Irão encontrar, sim, uma crença dos judeus, que depois foi assimilada pela religião católica, que era a ressurreição. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa. Eu não queria falar a palavra confusão. Eu vou precisar. Essa confusão que muitos fazem. Tá? O que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? O Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava, tá, meus irmãos? Grosso modo, significa aquela pessoa, sabe aquela pessoa antiga que fala: a minha pessoa não vai fazer isso. Tá? Então, essa é a primeira orientação que nós temos para a expressão Filho do Homem. Mas tem uma definição no Velho Testamento. Lá no livro de Daniel, vamos encontrar que Filho do Homem significa aquele que veio na carne com as características divinas. Aquele que está ou esteve com nós na carne com as características da própria divindade. Filho do Homem. Então, o que diz os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Os apóstolos. Isso aí foi um diálogo com os apóstolos. Responderam: dizem uns que és João Batista, outro Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Outros que Jeremias, boa noite, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Foi quando Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observem que nesse diálogo nós vamos encontrar elementos muito fortes que dizem assim: olha, dizem uns que és João Batista. Aí tem um erro de cronologia, porque João Batista era primo de Jesus. João Batista era 3 meses mais velho que Jesus, tinha a mesma idade, 3 meses mais velho. Tá? Aí dizem uns que és João Batista, outro que Elias. Ele vai corrigi-los mais na frente, vai já aparecer aqui, é um outro texto, para dizer que João Batista que era o Elias. Tá? Outro que Jeremias. Mas observem que o diálogo com os apóstolos foi os apóstolos dizendo que ele era alguém que já houvera desencarnado. No diálogo você vai perceber isso. Não tem escrito aqui reencarnação. Mas é uma questão cognitiva. É uma questão lógica aqui que você vai ter que olhar e dizer: pô, mas então eles estão falando de alguém que já foi no passado e que agora está no presente. Viveu no passado, viveu materialmente no passado, e que estaria entre eles, estava entre eles no presente. Então, o diálogo vai nos induzir à reencarnação. Vamos em frente. Só estou tentando despertar vocês, tá? Após a transfiguração, ocorreu um outro diálogo. Lembrando, a transfiguração ocorreu numa das festas judaicas, a festa do tabernáculo ou festa das tendas. Uma festa muito bonita. Nós estivemos em Israel, quando nós estávamos saindo de lá, estava lá o final de semana da festa das tendas. Eles armam, até hoje, eles armam aquelas barracas, parece barraca de praia, sabe? Mas nas praças. Fica cheio de... É a festa dos tabernáculos.
ou festa das tendas. Durante essa festa ocorreu a transfiguração. Tanto é que Pedro se virou para Jesus e disse: você quer que eu arme uma tenda para você, para Moisés e para Elias? Aí Jesus deve ter dito assim. Bom, ele falou que não era necessário. Tá? Ele deve ter olhado assim. Mas tudo bem. Não foi necessário. Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Antes de prosseguir, Elias também foi considerado um profeta do Velho Testamento. Tá? Ele teve conflitos com os sacerdotes do Baal. O Baal era um deus da antiguidade, e o conflito dele beira o engraçado, tá? Porque ele fez um desafio para os sacerdotes do Baal, aí botou um cordeiro lá para assar e disse: olha, pede para os teus deuses assar o cordeiro. Aí os sacerdotes fizeram lá um ritual para que caísse um foguinho lá em cima do cordeiro para poder assar, mas não assou. Aliás, não caiu o foguinho. E veio. Aí o Elias, assim, ele meio que fazia umas brincadeiras durante o ritual dos sacerdotes. Olha, eu acho que esse negócio não vai funcionar, tá? Ele fazia uma pressão. Aí os sacerdotes desistiram. Ele se virou, fez uma oração. Oh, meu Deus, caiu um raio em cima aqui que agora eu preciso assar o cordeiro. Assou o cordeiro. Isso está no Velho Testamento, tá, meus irmãos? Por favor. Não é história minha, não. É o Velho Testamento, tá? E logo depois teve uma cena bastante desagradável e ele foi responsável por mandar assassinar, decapitar mais de 300 sacerdotes. Você lembra como é que desencarnou João Batista, que depois viria a ser a reencarnação de Elias? Todos lembram como é que João Batista desencarnou? Ele foi decapitado. Então, após a transfiguração, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conhecem e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, aqui, mais uma vez, um diálogo bíblico, um versículo bíblico, para dizer: Elias já veio. Mais na frente, Jesus vai dizer: João era Elias e foi decapitado. Certo? Então, mais um diálogo em que a reencarnação é vista naturalmente por Jesus, pelos apóstolos, porque era uma crença judaica na época e até hoje. Mas eles não tinham e não têm clareza de como se dá o processo. Eles não têm essa clareza. Até hoje. Até hoje. Sim. Para ele, Jesus era. Ainda estão esperando o Messias. Sim. Salvador. Perfeito. Ainda estão aguardando. A reencarnação fazia parte dos dogmas do judeu, sob o nome de ressurreição. A ressurreição dá a ideia de volta à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, segundo a crença de uma determinada época, da época que Jesus estava entre nós na matéria, as pessoas iriam ressuscitar. E nós temos até hoje muitos irmãos que estão aguardando o juízo final para ressuscitarem nos mesmos corpos. As leis de Deus, meus irmãos, são leis naturais. Elas não são leis
excepcionais. Não tem exceções. A natureza, ela cumpre ciclos, todos eles naturais. Sem nenhuma exceção, sem nenhuma quebra, sem nenhum milagre. São ciclos naturais. Muitas vezes nós não compreendemos. E é por isso que existe hoje a parapsicologia. O que significa para, esse prefixo? É algo que a psicologia certifica que é verdadeiro, mas não consegue explicar. E ela cai numa seara da para, alguma coisa que extravasa, que vai além. Metafísica, algo que eu vejo, que eu certifico que é verdadeiro, eu só não tenho lei para definir. Então ela se torna meta, está além da minha compreensão. Por isso que é o prefixo meta, é grande, é além daquilo que é definido pela física. Ela é, então, metafísica. Quando falamos da ressurreição dos mortos, nós ficamos imediatamente pensativos, né? Poxa, então tem leis que vão ser quebradas, vão ser... A ciência vai precisar rever as suas leis, porque esses corpos que estão em decomposição, a grande maioria das vezes embaixo da Terra, voltando às características atômicas do planeta, as características atômicas básicas, elementares do planeta. Aquela matéria, ela vai voltar a ser uma matéria orgânica, primária, com características primárias. Como isso vai reviver? Qual é o processo que é feito? Não é algo muito simples. Eu teria que ter um sistema extremamente complexo. Na verdade, eu não tenho esse sistema, tá? Mas teria que ter um sistema extremamente complexo para poder compreender como seria feito. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, da vida corpórea, mas em outro corpo. Então, nós cumprimos um ciclo, nós desencarnamos. Passamos um tempo de aprendizado, de adaptações, depois retornamos, se assim for necessário, à matéria. Reencarnamos. Bebezinho. Materialização, meus irmãos, que muitas vezes a gente diz, não existe uma materialização, existe todos os dias. A fecundação é uma materialização. É o espírito gerando uma matéria a partir de um embrião. A partir de células reprodutivas do homem, da mulher, que se unem, materializa. Isso é materialização. Dentro de um ambiente perfeito, e que tantas vezes as experiências kardecianas necessitou realizar. Materialização. Tem que ter uma luminosidade, tem que ter uma umidade, tem que ter umas características. Pois é. Vagina da mulher. Irmãozinho. Ali é o ideal. Em umidade, em calor, em luminosidade, está perfeito. E aí materializa o espírito. E aquele espírito vai ganhar um corpo. Leis naturais. João poderia ser Elias reencarnado, porém, jamais ressuscitado. Jamais ressuscitado. Poderia ser Elias, sim. Na verdade, João era Elias reencarnado. Princípios básicos, ainda falando apenas de reencarnação. O que significa reencarnação? Né? Significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, para o autoaperfeiçoamento num processo de refinamento sucessivo. Então isso vai ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias.
para que aquele espírito se refine. Porque o Pai, meus irmãos, o Pai nos quer seres perfeitos, nos quer espíritos perfeitos. Só que para isso, Ele nos dá oportunidade e nos submete a provas para ver qual o nível que nós conseguimos atingir. Semelhante a uma escola. A Terra é uma escola em que todos nós estamos matriculados. A grande maioria das vezes, nós somos muito bem sucedidos nas provas em que somos submetidos. Algumas, nem tanto. Libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Então, isso significa a sublimação do espírito. O espírito se eleva, se aperfeiçoa, se sublima, se redime dos erros. Porque durante uma encarnação, supondo uma encarnação de 100 anos, eu não consigo resgatar todos os meus erros, sejam eles presentes ou passados, sejam eles da mesma encarnação ou de outra. Não é possível. Até porque, meus irmãos, nós erramos no atacado e resgatamos no varejo. Bem lentamente. É mais ou menos assim. Eu devo 100 milhões. Dívidas espirituais. Me dá uma oportunidade de reencarnar e diz assim, olha, vou fazer um abatimento da tua dívida. 100 milhões vai se transformar em 10 milhões. Vou abater 90% da dívida. Negoção. Né? Ainda te digo mais, eu vou parcelar em 10 vezes de 1 milhão. E serão as tuas 10 encarnações. Cada encarnação tu tem que pagar 1 milhão. Pagar, resgatar. Tá? Você vai precisar resgatar o equivalente a 1 milhão. E esperar que a pessoa não tire mais empréstimo, né? Se tirar mais empréstimo, a dívida vai crescer. Certo? Isso representa a reencarnação. Isso é uma analogia, tá, meus irmãos? Por favor. É apenas uma analogia. Para que a gente entenda um processo. A reencarnação é fruto da misericórdia divina, que nos concede as vidas sucessivas para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. A reencarnação, meus irmãos, é uma bênção do Pai. Repetindo, que quer todos os seus filhos perfeitos. Que nós sejamos anjos. Que nós sejamos capazes de aderir plenamente às suas leis e consigamos desenvolver o amor pleno em nossos corações. O amor pleno. Sem nada macular mais. Nesse momento nós seremos anjos, seres angelicais. Porque anjos, diferente de outras doutrinas, a doutrina dos anjos, meus irmãos, é uma doutrina à parte. Tá? Que muitas religiões seguem a doutrina dos anjos. Algumas dizem que são seres eleitos. E isso faz com que nós pensemos, poxa, por que eu não fui eleito? Vocês não acham que vocês deveriam ser eleitos? Isso é legal, né? Ser anjo. Isso é interessante. Mas eu não fui eleito. Mas se alguém é eleito e eu não fui eleito, primeiro, por quê? Segundo, é injusto. Será que o Pai é injusto? Não. Por isso a reencarnação nos mostra que nós estamos dentro de ciclos de aperfeiçoamento. Representa um ciclo para nós, para a nossa evolução intelecto-moral. Ela representa, meus irmãos, aliás, a doutrina espírita, né? Tem
uma máxima da doutrina espírita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então nós conseguimos abrir. A porta separa ambiente. Então, o ambiente de Jesus, o ambiente divino, o ambiente cristão, puro, amoroso, acolhedor. Mas só que a gente precisa abrir para entrar. E a abertura se dá a partir do momento em que eu tomo conhecimento dos princípios das religiões. Eu estou falando das religiões. Porque a grande maioria das religiões tem como objetivo tornar as pessoas melhores. E é fundamental nós termos esse conhecimento. Objetivo, meus irmãos. Entretanto, numa determinada época, as pessoas se confundiram. Um labirinto de crenças, crenças vagas sobre a alma na Judeia Antiga. A revelação cifrada, Jesus nos lança sementes de verdades complexas para as mentes ainda em amadurecimento. As mentes estavam despertando dentro de um processo de despertar da consciência que até hoje nós estamos. E muitos ainda estão numa consciência do sono, porque estão adormecidos e não conseguem reagir. Isso aí é uma fala de Joana de Ângeles. A consciência do sono. Ou a consciência desperta, já vê a necessidade que eu tenho de me transformar. Conforme Jesus preconizou, conforme Jesus orientou, conforme Jesus nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai sem passar por mim. Ora, o que é que ele está me dizendo? Eu preciso aderir ao seu evangelho de luz e de amor. Porque ele nos trouxe o caminho, ele é o nosso guia. Ele nos trouxe as verdades do Pai. E ao longo de 2000 anos nós estamos refletindo essas verdades ainda de uma forma planar, ainda de uma forma cartesiana, lendo os textos evangélicos e tendo muita dificuldade em aprofundá-los, em encontrar um significado que transcenda aquela página, que transcenda a letra que ele nos disse. A letra mata. O espírito, a experiência espiritual, vivifica. E é essa transcendência que nós precisamos ter. A chave espírita representa a ciência moderna, que decodifica as alegorias e comprova a justiça do Pai. Temos um equívoco semântico evidente, que nós temos aqui ressurreição, aniquilamento, que é o materialismo, que diz que tudo morre quando morre a matéria, e a reencarnação espiritual. O mecanismo da ressurreição, a alma retorna ao mesmo corpo já decomposto. O aniquilamento completo do materialismo, a alma nem existe, ou cessa, deixa de existir com a morte física. Morreu, matéria, morreu tudo, não tem mais nada. Reencarnação, a alma retorna em um novo corpo biológico. Viabilidade, cientificamente a ressurreição é impossível. Não tem como. Isso é você, é? Bom dia. Bora dizer isso. Cientificamente é impossível, porque os elementos atômicos da matéria, meus irmãos, eles são absorvidos por outras matérias em que eles passarão a fazer parte. É a lei da natureza isso. Para o aniquilamento, que é o materialismo, é a negação da lei de conservação e da justiça. E para a reencarnação, uma lei natural, orgânica, progressiva, simples. Então, o ar-condicionado está
Ah, perfeito. É isso. Tá assustando a gente. Tá? Resultado da ressurreição. Um milagre inexplicável, né? E aí fica dentro de uma seara do miraculoso, do místico, do misterioso. O materialismo, nada. Encarnação para o Espiritismo é evolução contínua, é uma bênção divina que o Pai oferece a todos os seus filhos. Diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um senador judeu que veio tarde da noite, escondido, para conversar com Jesus, que ele precisava esclarecer. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Aqui é um reconhecimento. Apesar de que eles, não só Nicodemos, os apóstolos também, os profetas, antes de Jesus e depois de Jesus, usam muito essa expressão milagre. Milagre é tudo aquilo que não é explicado, é inexplicável. Por que aconteceu? Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Ninguém pode sentir o amor pleno do Pai em seu coração, em seu templo íntimo, sem se purificar, sem estar inserido no processo educativo de refinamento sucessivo e se tornar um ser puro e perfeito. Para isso é oferecido a bênção do renascimento, a bênção da reencarnação, que representa o contrário, o oposto da morte, da desencarnação. O oposto da morte é o renascimento, que é a materialização. Afinal, a morte é a espiritualização. Morte, o oposto é renascimento ou reencarnação. Então ninguém... Desculpa. Falhou. Ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. Evidentemente que outras doutrinas têm várias interpretações para esse versículo. Nós vamos encontrar uma interpretação... Deixa eu acabar o diálogo, tá? Porque depois eu vou falar uma outra interpretação. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre da mãe para nascer segunda vez? Observe que eles estão dentro de uma seara do nascer de novo, da mesma alma nascer de novo. Só que Nicodemos não consegue entender. Porque a percepção dele é uma percepção materialista. A lei que ele tinha na época era uma lei materialista. Então ele está dentro de uma seara materialista. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasça de novo. Se Nicodemos não entendeu até aqui, quando chegou nesse pedaço, aí ele com certeza teve grandes dificuldades. Na época, meus irmãos, a água, e até hoje é usado muitos rituais com a água, porque a água era símbolo da vida. Então, a ilha, pela crença de uma determinada época, a ilha nascia da água. A água dava a vida à terra. Os continentes nasciam da água. A água era pródiga na vida. Até hoje, cerimônias ocorrem. Isso está no Velho Testamento, eu não vou aprofundar esse texto, tá? Mas ele é muito bonito. Para que a gente entenda que, em determinado momento, a água era a geradora da vida. Então Jesus diz: se um homem não nasce da água e do espírito, da matéria, porque a água era geradora da vida material, da matéria e do espírito, ele segrega dois elementos. Porque até então,
A cultura judaica, os dois elementos eram só um. Alma e espírito era só uma coisa. E eram gerados na concepção. Isso nossos irmãos católicos assim o pensam também. Então, se não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está nos dizendo assim, se você não renascer tantas vezes quanto necessitar e merecer, e ao longo desses seus renascimentos ser capaz de se refinar, você não vai conseguir se purificar o suficiente e alcançar a condição de espírito puro e perfeito. O que é nascido da carne é carne. Olha a segregação que ele faz, separação. O que é nascido do espírito é espírito. São duas coisas diferentes. Elas não estão juntas. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então Jesus já separou. A reencarnação, a característica nossa, nós temos a matéria e temos o espírito. Didaticamente chamamos de alma para aqueles que estão encarnados. Didaticamente. Mesma coisa. Então aqui é um outro diálogo que nós vemos. A caracterização muito clara e explícita. Nascer de novo. Renascer. Reencarnar. Por favor, não busquem a expressão reencarnação na Bíblia. Eu estou repetindo, acho que já é a quarta vez que eu falo. Porque vocês não vão encontrar. Reencarnação surgiu em 1855, publicado em 1857. E a Bíblia foi no século I. Nós estamos falando do século XIX. Tá? E aí, esse encontro, essa figura, e a separação do que é matéria, do que é espírito. E aqui nós temos, meus irmãos, um choque de paradigma. A mente intelectual apegada à letra falha em interpretar as leis do espírito. E isso é complexo. Porque o homem quer entender o espiritismo pela lei da matéria. Na lei da matéria, meus irmãos, pelos princípios da matéria, nós vamos ter dificuldade em compreender a ciência dos espíritos, ou o espiritismo. O princípio condicional, Jesus institui uma condição biológica e espiritual, onde o recomeço do ciclo da carne é o único caminho para a visão espiritual. Foi Jesus que nos disse isso. Que o único caminho que nós temos é cumprir o ciclo da reencarnação e irmos nos purificando ao longo do tempo. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Porque onde eu vou encontrar justiça nas aflições, nas minhas aflições íntimas? Poxa, eu gostaria de nascer rico, bonito e inteligente e com saúde. Em contrapartida, eu sou pobre, feio, limitado na inteligência e ainda sou doente. Onde está a justiça? Quando eu olho aquele que tem uma saúde plena, que é bonito, que é rico. Onde eu vou encontrar esse equilíbrio na justiça, ou mesmo onde eu vou encontrar essa justiça? É evidente que todos, invariavelmente, estão cumprindo os seus respectivos ciclos para se purificar, para se sublimar,
para se elevar através de oportunidades espirituais que nos são oferecidas a todos os instantes de nossas vidas. A cada respirar, nós temos uma oportunidade, nem que seja de agradecer. Muito obrigado, Pai, por me dares essa vida. Vocês já pensaram no momento em que nós vamos desencarnar? Eu vou lhes dizer uma coisa. A diretoria desta casa me autorizou a dizer isso. Todos aqui presentes irão desencarnar. Mas é sério, não é brincadeira não. Vocês já pensaram no momento da desencarnação? Pai, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tentei absorver e aproveitar cada oportunidade que tu me deste, cada respirar, Pai. Como é lindo respirar. Olhei para o sol todas as manhãs, que beleza, Pai, tem um astro-rei. A lua, Pai, é tão linda. E eu te agradeço a todos eles. Minha esposa, linda. Eu te agradeço a ela. Meus filhos, Pai, não tenho mais nada para te pedir. Netos, belíssimos. E aqui estou, Pai, conforme os teus desígnios, para findar um ciclo e reiniciar outro. Que seja feita a tua vontade. Acabei de fazer uma prece de desencarnar. Essa surgiu agora. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra. E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças da vida presente. Nós estamos dentro de uma seara filosófica, mas de perguntar: da onde eu vim? Por que eu sofro? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Será que a minha vida é crescer, comer, ficar gordo e morrer? Será que a vida só é isso? A segunda parte não é uma filosófica. A primeira é filosófica. A reencarnação nos mostra. Até mesmo as nossas dores, meus irmãos, até mesmo as nossas dores, consultemos as nossas consciências. Não transformemos, não permitamos que as nossas dores se transformem em sofrimento, porque o que sofre é aquele que não compreende uma dor e que não aceita, se rebela, se torna um rebelde. Eu não aceito, porque eu? Porque eu estou com câncer? Porque eu tenho essa dor? Porque aquela pessoa que eu tanto amo desencarnou? E a resposta é tão fácil. Por que não você? Só o outro que pode ser. Já o ato de rebeldia mostra um orgulho tão grande, um egoísmo proeminente. Precisamos refletir para que as nossas dores não se transformem em sofrimento. Negar o retorno é negar o Cristo dentro de um contexto histórico, a reencarnação sobre a nomenclatura de ressurreição, aspas. Desculpe, parênteses. Desde essa época, a crença da purificação está nas cartas de Paulo, isso. Eram de que, através do batismo, eu iria me purificar. Eu iria renascer na carne. Renascer na carne. Na época não eram batizadas pessoas pequenininhas, bebês. Eram batizadas pessoas, aliás, quem criou o batismo cristão já foi João Batista. As pessoas eram batizadas e se purificavam na carne pelas cartas de Paulo. Então, as doutrinas passaram a adotar a purificação, o renascimento na carne. Você está agora
vivenciando uma ressurreição na carne, na matéria. Você está se purificando, porque o batismo vai transformar você. E aí as doutrinas passaram a adotar vários rituais e purificar as pessoas o mais cedo possível, para que ela fosse pura durante toda a sua caminhada. Então, no contexto histórico, a reencarnação, sob a nomenclatura de ressurreição, era a crença fundamental e cotidiana dos judeus. Os judeus, meus irmãos, não tinham uma clareza, não tem até hoje, do que significa, o que acontece com a alma. Eles só tinham a clareza que ela volta. Tanto é que eles responderam para Jesus, lembra no primeiro diálogo? Dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias. Opa! Dentro de diálogo a gente já está vendo que a reencarnação faz parte daquela cultura. Na validação divina, Jesus e os antigos profetas sancionaram essa lei de forma formal e repetida. E uma conclusão teológica, lidas sem a ótica das vidas sucessivas, as escrituras perdem completamente sua autoridade e mergulham em diversas contradições. Se olharmos numa perspectiva da teologia, filosofia da matemática, quando se trata de remontar os efeitos, as causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta. Hoje, as nossas caminhadas, as nossas encarnações, são encarnações de efeitos. Nós estamos sofrendo os efeitos dos erros cometidos no passado. E aí, assim, a pluralidade das existências deixa de ser um artigo de fé cega para se tornar uma dedução filosófica. Observando os fatos orgânicos e morais da humanidade, a reencarnação, meus irmãos, é o único motor lógico que revela a engrenagem oculta do universo. E aqui nós temos as anomalias, um diagnóstico de anomalias. Porque uns sofrem miséria desde o berço e outros prosperam sem esforço. O veredito, injustiça divina. Acaso cego, Deus parcial. E é esse Deus parcial, esse modelo, esse paradigma divino que é apresentado aqui para muitos, se torna falso. E aí a pessoa diz, eu não acredito em Deus. Torna-se falso. Porque é apresentado um paradigma, um modelo que não é verdadeiro. A anomalia, de onde vêm as genialidades inatas e as crianças prodígio, veredito, privilégio arbitrário e inexplicável. E a doutrina consoladora vai dizer para essas crianças uma bagagem intelectual acumulada através de esforço milenar. E porque uns sofrem miséria desde o berço, a doutrina consoladora vai nos dizer consequência lógica, reequilíbrio, aprendizado programado. E assim, meus irmãos, nós findamos o contrassenso que representa o equívoco da ressurreição e o princípio da reencarnação. Os sistemas que se basearam de forma muito complexa na ressurreição e a simplicidade, a leveza do que representa a reencarnação. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação não destrói a fé, ela torna indestrutível, porque a alinha com a razão. Aqui é uma curiosidade. Você sabia que até o ano 553 depois de Cristo, a Igreja Católica aceitava a reencarnação? É o segundo concílio de Constantinopla, 553.
é que o cristianismo deixou de aceitar a reencarnação. Tá? Isso tudo porque nesse concílio, que foi em Istambul, hoje, né? Constantinopla é Istambul, Turquia, por uma decisão política para atender ao Império Bizantino, né? Foi desfeita a ideia da reencarnação por intervenção de um general chamado Belisário, para atender a Teodora, a sua amada, porque ela pensou que ela era escravocrata. Tá? Quer dizer, então, que eu posso retornar como uma escrava negra? Sim, acaba com isso. Acaba com isso. E por pressão do general Belisário, o imperador Justiniano aderiu à ideia do general e pressionou o concílio de Constantinopla para que a ideia da reencarnação, a interpretação, a lógica reencarnatória, porque a palavra não existe, existe a reflexão, a lógica, a cognição da reencarnação, que fosse mudado, alterado as reflexões sobre esse tema para a ressurreição, que era uma, a cultura judaica em determinado momento. Que o Evangelho de Jesus, meus irmãos, o Evangelho de Jesus merece acolhimento no nosso coração. Muito obrigado pela atenção de vocês.